Desde que o Partido Comunista Chinês está no poder, ele tem priorizado projetos de vaidade em vez de infraestrutura realmente significativa. O povo chinês é quem sofre as consequências. Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou o China Sem Censura. Os comunistas valorizam muito a imagem, e o Partido Comunista Chinês também. Eles investem muito tempo, dinheiro e esforço em construir coisas que exaltam ainda mais a China e o Partido Comunista Chinês, em vez de focar em projetos que realmente beneficiariam o povo chinês, como melhorar a infraestrutura e os padrões de segurança da China. Esse tipo de coisa simplesmente não é chamativo o suficiente para colocar nas redes sociais. Isso é ainda mais evidente localmente, onde autoridades de províncias e cidades competem com projetos de vaidade para impressionar superiores. Vamos pegar banheiros como exemplo. Sim, banheiros. Não, isso não é uma introdução de piada, pois o Partido Comunista Chinês já é uma piada, tornando a sátira redundante. Anos atrás, Xi Jinping iniciou uma grande revolução dos banheiros para que eles na China não parecessem mais assim. É complicado quando o banheiro de Silent Hill parece mais limpo. Pode-se dizer que banheiros limpos eram a segunda prioridade do Partido Comunista Chinês, ficando atrás apenas da manutenção do poder. Alguns funcionários chineses exageraram. Estou falando de geladeiras, fornos de micro-ondas, televisores tela de cristal líquido e polidores automáticos de sapatos em banheiros públicos. Francamente, eu só queria que as pessoas soubessem mirar no mictório. As coisas saíram tanto do controle que a China começou a reprimir os chamados banheiros 5 estrelas. Mas mesmo quando os banheiros não são 5 estrelas, eles ainda podem ser projetos de vaidade. Há alguns meses, a mídia estatal chinesa informou que o condado de Jishan, na província de Shanxi, gastou quase $320 mil para construir 23 novas instalações de banheiros públicos de alto padrão que só eram destravadas quando os líderes faziam visitas. Eles construíram tudo isso só para servir de cenário e agradar os funcionários do governo. Isso realmente parece comunismo. Esses banheiros deveriam ter cabines para pessoas com deficiência mental. Enquanto isso, os moradores seguiam usando os banheiros antigos, a menos de 100 metros, pois aparentemente pagar pela limpeza e manutenção era complicado demais. Sei que Nova York e Califórnia fizeram banheiros caríssimos, mas ao menos são acessíveis ao público. Claro, não é como se os chineses e até mesmo a mídia estatal não percebessem o que o governo está fazendo. O China Youth Daily, o jornal oficial da Liga da Juventude Comunista da China, não ficou nada satisfeito com esses banheiros. Afirmou que as desculpas dos funcionários eram risíveis e que banheiros públicos de qualidade existem para uso, não apenas como atrações turísticas. Não olhe para os banheiros, olhe para o seu celular quando estiver lá. Também disse que, sem dúvida, é um enorme desperdício investir tanto dinheiro em estruturas vazias que ninguém vai usar. Resumindo, eles estão irritados por não poderem urinar. O governo de Xishan respondeu à reação, lançando uma investigação e prometendo corrigir a situação e responsabilizar os envolvidos. Mas o problema não são os banheiros. O problema é o Partido Comunista Chinês. O comentarista do WeChat Juventude do Quarto Anel Viário disse que os novos projetos são só vaidade, uma vitrine para os oficiais. Esses banheiros são projetos de vaidade com uma vaidade literal. Enquanto o Partido Comunista Chinês priorizar a imagem de modernização ou o turismo, em vez de avanços reais, os governos locais seguirão criando projetos de vaidade para impressionar seus superiores. Veja este prédio no condado de Dushan, que possui vários nomes. O edifício Shuizi, o salão Shui Sifi, a mansão do comissário da água, o prédio do departamento de água e outros. Ele foi construído para refletir a arquitetura Shui local, sendo um dos poucos prédios do mundo feitos totalmente de madeira e cerâmica vidrada, com altura exata de 99,9 metros. A ideia era atrair turistas, mas nunca foi concluído e ninguém veio. Quando foi declarado risco de incêndio por ser quase todo de madeira, precisou ser totalmente reformulado para virar um hotel moderno, o que custou ainda mais além dos $27 milhões que o condado já havia tomado emprestado para construí-lo. Esse é só um dos muitos projetos caros e inacabados no condado de Dushan, que resultaram em uma dívida de $5,7 bilhões.
Para se ter uma ideia, na época, o condado de Dushan tinha receita anual inferior a 140 milhões de dólares e apenas 360 mil habitantes terão que arcar com os juros. Não é só dinheiro desperdiçado, projetos de vaidade da China podem custar vidas. Por toda a China, autoridades locais mudaram o horizonte das cidades ao construir muitos edifícios altos e impressionantes. Mesmo que não fizesse sentido construí-los, especialmente em cidades pouco densas, não é necessário tanto espaço para poucas pessoas. É como alugar o estádio de Wembley para uma banda cover de gaita de foles do Insane Clown Posse. A pressa para parecer incrível era real. Padrões de segurança? Nem tanto. Em 2021, um arranha-céu em Shenzhen balançou violentamente, fazendo as pessoas correrem. De acordo com meu funcionário favorito da mídia, o Global Times, isso aconteceu por causa do vento e das máscaras envelhecidas, e não por qualquer instabilidade estrutural inerente. Não sou arquiteto, mas tenho quase certeza de que arranha-céus não deveriam ter a física daqueles bonecos infláveis que balançam os braços. No final das contas, ninguém se feriu com o incidente do arranha-céu balançando, mas foi um alerta, tanto que autoridades centrais do Partido Comunista Chinês começaram a reprimir projetos de arranha-céus superdimensionados feitos por vaidade. Mas, na verdade, os projetos de vaidade do Partido Comunista Chinês Central são maiores, mais caros e mais mortais que qualquer obra local. Pegue, por exemplo, a cidade de Chang'an, o projeto de vaidade favorito de Xi Jinping. Estima-se que o custo final ficará entre 93 bilhões e 128 bilhões de dólares. Para contextualizar, 128 bilhões de dólares é muito dinheiro. Xi aposta seu legado nisso. Na verdade, isso é tão importante para ele que quando o tufão Doksuri atingiu em 2023 áreas rurais ao redor da cidade, foram sacrificadas por Chang'an quando autoridades do Partido Comunista Chinês em Pequim usaram redes de barragens e reservatórios para desviar as águas das enchentes para essas áreas. Eu diria que isso é como empurrar crianças para fora do caminho em um navio afundando para chegar primeiro aos botes salva-vidas. Mas isso parece mais como usar as crianças como o próprio bote salva-vidas. Isso levou a protestos em massa. Um raro momento de desafio na China. Moradores irritados nos degraus de um prédio do governo municipal na cidade de Baju. A placa deles diz: "Devolva minha casa". A enchente foi causada pelo despejo de água das cheias, não pela forte chuva. Homens com escudos policiais dispersaram a multidão. Uau! Autoridades reprimindo violentamente um protesto. Onde os chineses já não viram isso? O que foi tão importante a ponto de exigir o sacrifício de milhares de chineses do campo? Um centro urbano movimentado? Não. Cidade fantasma. A China ergueu milhares de prédios aqui em menos de 10 anos. O Wall Street Journal visitou Xang'an no início deste ano. Veja o que eles encontraram. Mas neste momento, há apenas um silêncio mortal. Você simplesmente não vê muitas pessoas por aqui. Ou você pode ouvir alguns trabalhadores da limpeza, algumas pessoas ao longe, alguns seguranças. Mas fora isso, está bem silencioso aqui. Apesar das autoridades afirmarem que 120 mil pessoas se mudaram para as novas casas nos últimos 7 anos, muitos já eram moradores das vilas demolidas para construir a cidade. Por que ver isso como negativo? Em vez de vazio, diga que é espaçoso, mais espaço para as pernas. Depois teve um show de uma banda cover de gaita de fole do Insane Clown Posse. Muitos na internet dirão, é claro que ainda está vazio. A cidade ainda está em construção e só ficará pronta em 1 ou 2 décadas. Muitas pessoas chegam a dizer que o dinheiro está sendo bem gasto e que o preço da construção é uma barganha fantástica. Se o arranha-céu balançando nos ensinou algo, é que economizar na construção é sempre uma ótima ideia. Vou me arriscar aqui e prever que o produto final vai ter muitos problemas. E quando digo muitos, é muitos mesmo. Mas mesmo que acabe sendo o modelo de socialismo perfeito que Xi quer que seja, isso ainda não resolve os muitos problemas da China com projetos de vaidade espalhados por todo o país. Enquanto isso, a infraestrutura básica fica em segundo plano, com trens de alta velocidade super instáveis, pontes que desabam e metrôs que alagam por toda parte. Como outros comunistas, o Partido Comunista Chinês prioriza imagem e vaidade em vez do bem-estar do povo. Pessoas morreram para que a imagem de uma sociedade comunista gloriosa pudesse viver.
E esse é o verdadeiro legado do Partido Comunista Chinês. O outro legado do Partido Comunista Chinês é a Revolução. É um pouco irônico porque a China comunista foi construída sobre a Revolução e o Partido Comunista Chinês a incentivou quando eram os rebeldes. Mas agora, o espírito da Revolução está se voltando contra o Partido Comunista Chinês. Protestos contra a política de Covid-0 e atos de desafio público mostram que pequenas faíscas de rebelião surgem por toda a China. O Partido Comunista Chinês conseguirá reprimir a dissidência indefinidamente ou este é o início do seu fim? Sei que você quer saber, então fiz um episódio especial de 13 minutos sobre esse assunto. Produzir esses vídeos dá muito trabalho, por isso coloquei o conteúdo só no meu site de assinaturas, chinoncensored.tv. É apenas para quem deseja enfrentar o Partido Comunista Chinês e apoiar esse conteúdo. É o seu caso? Se for, clique no link abaixo. Sou China Uncensored. Espero te ver lá.